Primeiro ano, aqui é o professor Tiago mais uma vez, com nossas aulas de física. A gente está aqui abrindo mais uma sessão, que no caso, ainda dentro da dinâmica, que é a parte de gravitação universal. Então agora a gente sai um pouco do planeta Terra em si, e nós vamos para o universo. É um assunto bem interessante, né? De repente continue, é um assunto bem interessante, porque o universo sempre fascinou a humanidade e ainda não mudou essa fascinação. A gente vai ver nesse primeiro capítulo aqui, primeira aula, fazer um apanhado de algumas coisas que com certeza você conhece, e nós vamos ver o que são as chamadas leis de Kepler, né? Um físico, mais um deles, né, para a nossa história aqui. Vamos lá, né, ao que interessa. Bom, a gente sabe que o sistema solar, ele tem, hoje, como a gente conhece, né, ele tem uma composição, são 8 planetas, né, são asteroides, cometas e, lógico, o Sol, com certeza, né, também. Só que nem sempre ele foi colocado dessa forma. E a gente vai comentar um pouquinho, mas antes disso, deixa eu definir com vocês, ou redefinir, por que não dizer assim, os movimentos do planeta Terra. Então, a gente tem conhecidos os movimentos de rotação, que você sabe que é esse movimento que ele faz, que o planeta Terra faz ao redor do seu próprio eixo, né? E esse processo ele demora 24 horas, né, para que a Terra gira em torno do seu eixo. Nós temos o segundo, que é a translação ao redor do Sol. Você está vendo aí nessa figura maior, essa linha amarela, ou por que não dizer essa elipse amarela. Só que nós temos um terceiro movimento, que é esse que está escrito aqui, que é o de precessão. Precessão. Não sei se você sabia disso, que enquanto a Terra rotaciona e translaciona, ela precessiona, ou seja, ela faz como se fosse um peão. Então tem momentos no ano que a Terra está com uma inclinação, mas tem outros que ela está com outra inclinação. Então, como um peão faz, né? Ó, viu que aquele peão está rotacionando e está precessionando. Acontece. E não sei se você já percebeu isso, tipo na janela da sua casa, o Sol entrava com uma inclinação, e dependendo da época do ano, esses mesmos raios solares entram com uma outra inclinação para uma outra parte do seu quarto. É justamente por causa da precessão. Esse seria o movimento, né? Precessão. E isso, todos esses movimentos, né, eles acabam gerando várias regiões da Terra. Regiões com certeza, de claro ou de escuro e claro, né, que determina noite e dia, mas também, fora isso, todos esses movimentos, inclinação, rotação, tudo isso vai determinando os climas. Então, por isso que tem regiões no planeta Terra que tem, os dias são mais compridos, no antigo horário de verão, né? O dia ele começava muito cedo e terminava tarde, por causa desses posicionamentos. Então, as estações do ano elas se determinam por causa dessa inclinação, que uma parte fica mais exposta à luz solar, né? Ou pela rotação, ou pela translação, ou pela precessão. Então, assim que todos os nossos climas são alterados, tá? Sem analisar a questão de maré junto com a Lua. Bom, nós temos vários modelos de sistema solar, ou por que não dizer de universo, porque os antigos eles sempre fascinados, né, pelo universo, pelo céu, ficavam analisando. Então eles começaram a perceber que tinham alguns pontos, no caso as estrelas, que dificilmente se deslocavam. Assim como eles também viam os planetas, identificar alguns planetas que se movimentavam.
Planeta significa a palavra errante, ou seja, ele não para no lugar, está errante. Então, esse seria o significado da palavra planeta. Ó, esse aqui era um dos modelos, o primeiro modelo, na verdade, de universo. Ó, que eram várias esferas, certo? Na esfera maior ficavam as estrelas, não sei se você está vendo aí. Aí vinham fechando as torno com Júpiter, o Sol, olha só que interessante, Marte, Mercúrio, Vênus, vinha a Terra, tinha a Lua, vinha a Terra. Eles acreditavam que tinha um tal de fogo central, onde tudo isso girava ao redor. Bom, como essa teoria eles acreditavam que não era possível dali, da Grécia, pela inclinação da Terra. Bom, e nem está aí nesse modelo, mas também acreditavam numa contra-terra, ou seja, uma terra que equilibrava a Terra, ou seja, com a mesma constituição, o mesmo formato, tudo igualzinho, uma cópia, para poder equilibrar o universo. Esse fogo central, que era muito filosófico esse fogo central, tá? É como se fosse o vento, como se fosse a energia, coisas assim. É bem interessante essa ideia de fogo central. A gente sabe que depois de tudo isso, nós temos um modelo geocêntrico, ou seja, com a Terra no centro, e por muitas questões religiosas, né? A Igreja Católica afirmou muito isso, dizer que a Terra era o centro, Deus tinha criado e tudo mais, e era o centro do universo. Tudo girava ao redor da Terra. E logicamente isso foi sendo Nicolau Copérnico, ele veio trazendo uma nova proposta de não ser mais geocêntrico, mas ser heliocêntrico. Helio seria a palavra que remeteria ao Sol. E ele foi nem teve tempo de ser perseguido, né, pela Igreja Católica, porque logo depois disso ele faleceu. Mas os outros físicos, né, que vieram logo depois dele, houve muita perseguição por causa disso. Muitos físicos foram denominados como hereges por estarem dizendo que a Terra não estava mais no centro do universo. Mas você conhece hoje esse modelo, né? Deixa eu mostrar para você um desenho de como seria esse universo hoje. Olha aqui. Então nós temos o Sol viajando pelo universo e ao redor do Sol estamos nós, todos os planetas, todos os asteroides fixos, né? Presos, acorrentados ao Sol. Mas essa é a visão que alguém que está de fora do nosso sistema solar tem. É o Sol passando e todos os planetas, né, passeando ao redor do Sol. Tá? Interessante, né? Muito bem. Bora continuar aqui para enunciar as 3 leis de Kepler, que foi um físico muito importante, determinou várias leis importantes. A primeira lei é a lei das órbitas. O que viria a ser essa lei das órbitas? Necessariamente é declarar que as órbitas com que um planeta ou os planetas descrevem ao redor do Sol têm trajetórias elípticas, ou seja, formam elipses e não círculos, tá? E uma elipse, se você quiser formar, ela é só você fixar 2 pontos, né? E pega um barbante juntando esses 2 pontos e risque com um lápis, sempre nunca saindo desse domínio, vamos dizer assim, desse barbante. Você consegue formar uma elipse. Uma elipse ela tem 2 focos, tá? Os focos das órbitas eles são bem próximos, por isso que é uma elipse não tão achatada. É quase circular, mas não é circular. De tal forma que o Sol está em um desses 2 focos da elipse. Muito bem. E a elipse ele tem 2 pontos interessantes. Um deles seria o periélio, certo? Que seria o ponto onde o planeta está mais próximo do Sol. Periélio seria perto do hélio, perto do Sol, certo? Então esse seria se você for pensar, é um período que a gente está mais perto do Sol, então deve ser mais quente. Então seria o verão. Pode pensar desse jeito. E tem o afélio, seria afastado do hélio ou afastado do Sol. Ou seja, seria um período mais frio.
Então aqui nós guardamos essa informação que as órbitas dos planetas elas não são circulares, são em forma de elipse. Continuando aqui, nós temos a segunda lei, que é a lei das áreas. Então, bora pensar o seguinte, que se eu tenho uma linha que junta o Sol com o planeta, essa linha vai varrer um pedaço da órbita. Então, e vai gastar um tempo, no caso um delta t1. Se esses tempos forem iguais, ou seja, na nossa figura, se o delta t1 for igual, ou seja, vai gastar o mesmo tempo na área 2 e na área 3, então isso vai significar que essas áreas varridas são iguais. Certo? Então isso é interessante, porque se você for perceber, olha lá, perto do Sol, o mesmo tempo varre uma área muito grande. E uma área afastada do Sol, no mesmo tempo, corre uma área, uma parte, né, da trajetória muito pequena. É a mesma área, perdão. Mesma área, só que aqui no delta T1, a trajetória é bem maior do que delta T3. E isso determina para nós que quanto mais próximo do Sol, a velocidade é maior. Então, se você for ver a velocidade no periélio da Terra é de 30,2 km por segundo. Por segundo, tá? Não é por hora não. E a velocidade da Terra no afélio, ou seja, mais afastada, é de 29,3 km por segundo. Bom, não é muito diferente, né? Não é tão distante assim, justamente porque ela é quase uma circunferência. Mas se você quiser fazer essa relação entre a área percorrida e o tempo, você pode fazer uma regra de 3, tipo assim, a área 1 está para ΔT1, assim como a área 2 está para ΔT2, tá? Atenção que nós vamos fazer algum exercício sobre isso. Lembre quando você estiver fazendo. E a terceira lei para nós encerrarmos é a lei dos períodos. O que significa? Se eu tenho dois planetas girando ao redor do Sol, né, formando as suas trajetórias elípticas, as suas órbitas elípticas, cada um desses planetas, se eu for fazer a comparação desses dois planetas, eu tenho uma razão, que no caso é ali, olha, período do planeta 1 ao quadrado sobre esse raio médio, essa distância média do planeta até o Sol, do planeta 1 ao cubo, vai ser igual ao período do planeta 2 elevado ao quadrado sobre a distância, o raio do planeta 2 ao cubo, certo? O que é período? Período é o tempo para um planeta dar a volta completa no Sol. Então, se você for pensar aqui, qual o período da Terra? Por que eu coloquei P? É porque seria um planeta, né? Período da Terra. Deixa eu colocar um T minúsculo para não confundir com o outro. Período da Terra é de 365 dias, ou um ano. De repente é mais fácil a gente pensar em um ano, certo? Aí você trocaria no lugar de período. Normalmente esses valores de raios vão ser fornecidos na resolução dos problemas, tá? Mas não esqueça disso, período ao quadrado. Essa aqui seria o troféu maior de Kepler, né? Chegar nessas três leis com certeza, mas muito mais aí. Quando ele chegou nessa lei aí, ele disse assim, pronto, finalizei meu trabalho. Isso é que eu estava procurando. Tá bem? Bom, as leis de Kepler são importantes, né? A gente vê tantos satélites hoje sendo colocados aí na nossa atmosfera, mas a gente vai estudar isso um pouco mais na próxima aula. Então, abraço para vocês, bons estudos.